Olá, olá galerinha, tudo bem aí com vocês? Espero que sim, é meu desejo que você, sua família estejam todos bem, amém? Pronto, então pega aí o teu material de estudo, pega o teu livro, tua agenda, teu estojo, nós vamos passear aí pelo livro de vocês, tá bom? Então seria muito interessante que nesse nosso encontro você tivesse com seus instrumentos aí de trabalho, né? De pesquisa, tá bom? Para você anotar, para você responder. Tem umas dicas aqui das atividades que a gente vai estar respondendo ao longo da nossa conversa aqui. Então, se você estiver atento, você vai pegar rapidinho que a professora está falando aqui de uma página, está dando exemplo e está respondendo ao mesmo tempo. Então, se liga aí, tá bom? Bom, você pode entrar aí naquele capítulo, comecinho, né, do nosso módulo 2, capítulo 4. Nós já vimos alguns conteúdos desse capítulo. Nós começamos com o gênero microconto, lembra aí? Leitura, interpretação. Depois vocês foram produzir, né? Foram desafiados a produzir um microconto, enfim. E aí nós vamos caminhar um pouquinho agora, refletindo um pouco sobre a linguagem. Tá? Nós vamos lá para a página 18 e aí nós vamos conversar um pouquinho sobre ela. Bem, vocês sabem que as nossas ações, né, elas implicam em algumas palavrinhas aí que definem, tá, as nossas atitudes. Então, o nosso muito falar, movimentar, brincar, todas essas palavras, né, que estão no nosso dia a dia, todos esses movimentos, tá, elas recebem um nome, tá? Vocês lembram aí que nome? Vocês já viram aí sobre essa palavrinha, todas essas ações, né, que nós fazemos diariamente, tá? Por exemplo, o que a professora está aqui fazendo agora, né, é uma ação minha, mas eu não faço só essa ação o dia inteiro, eu faço muitas outras ações, tá? E essas ações, elas recebem um nome dentro da nossa língua portuguesa. Ela pertence a uma classe gramatical. Isso, eu acho que você já descobriu. Verbo, exatamente. Então, essas palavras, essas ações, elas indicam o verbo. Vamos caminhar um pouquinho? Pronto, lá na página de vocês, página 18, tem um microconto. Claro que eu ia continuar passeando por esse gênero. E dentro desse gênero, nós vamos refletir sobre as nossas, né? Sobre a nossa linguagem. E aí nós temos: acordou depois de 100 anos, levantou-se, depilou-se, escovou os dentes, retocou a maquiagem e foi tirar uma soneca. Vamos analisar um pouquinho esse texto, esse microconto. Vamos lá? Aí na página de vocês, página 18, tem uma perguntinha assim: quais são as ações que a personagem desse microconto, vocês sabem que tem personagem, tem o ambiente e tem o final dessa narrativa aí. É uma mini narrativa, mas é uma narrativa, tá? Então, o que acontece ao acordar? Acontecem algumas ações, não é isso? Isso, nós vamos ver juntos agora. Vamos lá. Pronto. Isso, primeira ação. Muito bem. O que foi que ela fez primeiro? Acordou. Depois de 100 anos, o que foi que aconteceu? Além dela acordar, ela fez mais o quê? Isso, levantou-se, depilou-se, escovou os dentes, retocou a maquiagem e foi tirar uma soneca. Curioso, né, esse microconto. Depois de 100 anos, depois vocês vamos refletir um pouquinho sobre o desfecho desse microconto, tá bom? Então, e aí diz o quê?
Quais foram as ações? Identificaram isso? Acordar, levantar, depilar, escovar, retocar, né? Vamos lá. E aí? Pronto. Trouxe ele aqui de novo para vocês, para a gente refletir um pouco. Voltando aqui. Pronto. E aí o tema é o uso dos tempos verbais. Mas para isso, vocês precisam primeiro lembrar aí que são verbos, né? Já colocou, já repensou? Vocês já viram aí essa palavrinha, né? Estudaram um pouquinho dela aí nas séries anteriores. Mas a gente traz aqui de volta para a gente relembrar. As ações vocês já conseguiram, né? Pronto. O verbo também, ele trabalha tempo. Você sabe que cada palavrinha dessa, dependendo do tempo em que o sujeito está praticando a ação, tem um tempo. Por exemplo, quando diz aqui que ela, né, a personagem aqui, acordou, tá? Era algo que ela estava fazendo? Era algo que ela já tinha feito? Ou é algo que ela ainda vai fazer? Você pode descobrir isso analisando. Vamos aqui para o mesmo exemplo, tá certo? É o mesmo microconto, só que eu vou colocar aqui em um outro tempo. Só para vocês refrescarem a memória de vocês, tá bom? Vamos lá, para o segundo. Nós vamos perceber e observar as ações, as mesmas ações praticadas pelo mesmo sujeito aí desse microconto, por esse personagem. Só que agora você vai colocar aí de uma forma diferente. Como? Vamos ler, tá? Tá em um outro tempo, você consegue descobrir? Então vamos ler. Se tivesse aí no tempo presente, lembrando que aqui apresenta um tipo de tempo. Percebam que no finalzinho, tá? A finalização de cada ação tem uma terminação. Isso termina em ou. Quando termina em ou, tá? Indica um tempo. Passado. Isso, galera. Passado. Ótimo, muito bem. E agora nós vamos aqui com outro tempo. Acordar. Acorda, desculpa, né? Depois de 100 anos. Levanta-se, depila-se, escova os dentes, retoca a maquiagem e tira uma soneca. Qual a impressão que esses mesmos verbos traz a esse microconto? Só que ele agora está diferente a terminação. Olha só, diz acorda, levanta-se, depila-se, escova, retoca, tira. Percebam aí? Isso, muito bem. Os verbos agora, as ações agora, elas estão, dá a impressão que elas estão acontecendo na hora que nós estamos lendo. Não é verdade? Olha só, acorda depois de 100 anos. Levanta-se, depila-se, escova os dentes, retoca a maquiagem e tira uma soneca. Percebeu aí? Isso, as ações elas estão acontecendo agora. Então, se é agora, é presente. Muito bem, parabéns. Vamos novamente aqui para o mesmo microconto, tá? Só que as ações aí estão diferentes, estão em outro tempo. Será que vocês conseguem identificar? Vamos ler juntos. Acordará depois de 100 anos, levantará, se depilará, escovará os dentes, retocará a maquiagem e irá tirar uma soneca. Olha só, acordará, né? Levantará, depilará, escovará, retocará, irá tirar
uma soneca. Ou seja, as ações da personagem, elas ainda vão acontecer. Não é verdade? Não aconteceu ainda. Muito bem, que bom que você soube analisar. E todas essas ações vocês vão fazer aí na página 19. As atividades serão das páginas 18 a 21, certo? Páginas 18 a 21. Fechado aí? Então, nessa última aqui, nesse último slide, os verbos, né, as ações que a personagem apresenta é no tempo futuro, ou seja, vão acontecer ainda. Tudo bem? Até aí tudo bem, galera? Deu para perceber? Pronto, como vocês vão exercitar, isso vai fluir tranquilamente para vocês. Mas para fechar esse nosso encontro, eu quero deixar aqui uma animaçãozinha, fazendo um resumão de tudo que você já viu sobre essa classe gramatical, verbos. Vocês já viram no terceiro, viram no quarto, e nós fizemos um apanhadinho aí só para trazer a sua memória, ficar mais claro para vocês quando vocês foram fazer as atividades, tá bom? Vamos lá? Preparados? Caderno, lápis aí para anotar? Pronto. E aí eu trouxe também aqui para você, para ficar aí definido o que são verbos, né? São palavras, como já foi falado, né, que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Ação são as nossas, o quê? Nossas atitudes. Vou mudar aqui a corzinha para ficar melhor, né? Isso. São as nossas atitudes. O estado é como eu vou estar, é como eu vou aparecer, ficar, tá? O sujeito aí da ação, ele vai estar. Nós vamos ver já já. E o fenômeno, claro, fenômenos da natureza. A natureza também se movimenta, não é isso? Exatamente. Então, essas palavras são flexionadas de acordo com cada tempo. Vocês perceberam que aí as ações elas foram mudando. Passado, presente e futuro. Por isso se flexiona, tá bom? De acordo com o tempo. Até aí tudo bem? Vamos para a nossa animação aqui agora. Presta atenção, hein? Anota tudo. Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre o que são verbos. Estão preparados? Então, vamos lá! Os verbos expressam ação, estado ou fenômenos da natureza. Verbos de ação. Os verbos de ação revelam algo que está sendo realizado pelo sujeito, como um desejo, uma ação ou um acontecimento. Exemplos: jogo bola quando posso. Ajudo minha mãe nos deveres de casa. Dou aula todos os dias. Verbos de estado. Esses verbos indicam uma característica, um estado. Por exemplo, eu estou, eu sou, eu fiquei, eu vivo, eu permaneci, eu continuei. Geralmente, depois de um verbo de estado, vem um adjetivo. Eu estou cansada, eu sou feliz, eu fiquei surpresa, eu vivo distraída, eu permaneci confusa, eu continuei fiel. Verbos que indicam fenômenos da natureza. Como o próprio nome já diz, esse tipo de verbo indica um fenômeno da natureza. Exemplos: nevou na Serra Gaúcha. Ontem choveu o dia inteiro. Venta muito em Itajubá, cidade do sul de Minas. Geará forte na próxima semana. Trovejou de manhã, mas não choveu. Os verbos podem ser escritos em 3 tempos: no presente, no passado ou no futuro. Por exemplo, o verbo cantar: cantei, canto e cantarei. E quando o verbo não está nem no passado, no presente ou no futuro, como o chamamos? Nós o chamamos de infinitivo, que é o verbo em seu estado natural. Eles podem terminar em ar,
e ir. Primeira, segunda e terceira conjugação. A primeira conjugação são os verbos terminados em ar. Exemplos: pular, cantar, falar, olhar. A segunda conjugação são os verbos terminados em er. Exemplos: beber, correr, aprender, escrever. E a terceira conjugação são os verbos terminados em ir. Exemplos: abrir, dividir, cumprir, corrigir. Os verbos devem estar de acordo com a pessoa que fala. Por exemplo, nessa frase temos o pronome nós. Como eu devo escrever o verbo estudar no futuro? Lembrando que o verbo deve concordar com o sujeito. Então eu não posso escrever nós estudarei, e sim nós estudaremos a noite inteira. E nessa frase, como escrevemos o verbo estudar no futuro? Eles estudaram a noite inteira. Acho que tem alguma coisa errada aí. Como esse verbo está no futuro, ele deve terminar em ão e não com am. E existem também os verbos regulares e irregulares. Nos verbos regulares, o radical não se altera. Por exemplo, ao conjugar o verbo pular, a única coisa que se altera é a terminação dos verbos, ou seja, o início desse verbo permanece o mesmo em todas as conjugações. Já nos verbos irregulares, não só as terminações se alteram, os radicais também ficam diferentes. Os verbos podem estar em 3 modos diferentes. No indicativo, que indica uma certeza. Exemplos: Julieta pula a corda. No subjuntivo, que indica uma dúvida. Exemplo: talvez ela pule corda. E no imperativo, que indica uma ordem ou um pedido. Julieta, vá pular a corda. E por último, além do verbo estar no infinitivo, pode estar também no gerúndio e no particípio. Eles não fazem parte de nenhum tempo ou modo verbal. Os verbos regulares no particípio sempre terminam em DO. Por exemplo, cantado, estudado, partido, vivido. E o verbo no gerúndio é quando o verbo termina em MDO. Por exemplo, cantando, vivendo, sentindo, pulando. Alguns alunos têm certa dificuldade de encontrar o verbo em uma frase. Uma dica é que você pode tentar conjugar a palavra em tempos verbais. Por exemplo, Pedro canta a música em cima do palco. A palavra Pedro dá para colocar no passado? Não, porque Pedro não é um verbo, e sim um substantivo. E a palavra palco? Palco também não, pois é outro substantivo. E a palavra música, dá para colocar no passado? Não. E a palavra canta, você consegue conjugar no passado? Sim, no passado, no presente e no futuro. Então, esse é o verbo da frase. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula. E aí, galerinha, deu certo? Aprenderam? Lembraram de tudo? Bom, se não deu tempo, né, lembrar de tudo, revisita esse nosso encontro, faz as anotações, faz os exercícios, cria questõezinhas para vocês, né? Vocês podem ter como base as atividades das páginas 18 a 21 e vão criando as próprias questões de vocês, beleza? Valeu aí pela presença, até o nosso próximo encontro.